paz. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por mais um dia, pela tua vontade boa na nossa vida. Obrigado, Pai, pelo teu Santo Espírito que nos conduz em toda a verdade. Que nós possamos frutificar, Pai, pelo conhecimento da tua palavra. Que nós possamos avançar e caminhar um caminho de paz, de bênção, de prosperidade. E viver tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O meu tema é sobre o Espírito Santo. Eu vou falar sobre a sua obra e a nossa interação com ele, a importância que ele tem na nossa vida. A obra do Espírito Santo é tão importante que, na Nova Aliança, o apóstolo Paulo definiu a Nova Aliança como sendo o ministério do Espírito. Abram em 2 Coríntios 3, 7 e 8. Segunda Coríntios 3, 7 diz: Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o Espírito ele é muito poderoso na nossa vida e ele está conosco, ele está em nós para nos auxiliar, para nos conduzir, para nos trazer toda a verdade. Abram em Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aqui fala que o Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas. Ele coopera conosco. E cooperar conosco não tira a nossa responsabilidade de ter atitudes certas. Quando ele fala que ele coopera conosco, não quer dizer que ele substitui, não quer dizer que ele vai lá fazer por você, mas quer dizer que ele pega junto com você. Ele é o seu ajudador. Quando a palavra traz a palavra de arrepender-vos, ela condiciona ao homem a responsabilidade do arrependimento. Porém, ele não tem que fazer isso sozinho. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Então, o homem não fará isso sozinho. Em João, abre em João 16, 7 e 8. Aleluia. Deus é bom. João 16, 7 diz: Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é Ele quem nos convence do pecado, é Ele quem nos ajuda. É muito importante a nossa interação com o Espírito Santo, porque quanto mais próximos ficamos dele, mais fácil é identificar a sua voz, mais fácil é identificar o que ele quer nos dizer, o que ele quer nos passar. Abram em João
3:34. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. João 3:34 diz assim: Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Muitas vezes nós pensamos que o Espírito Santo ele é dado por medida, ou que a gente fica recebendo um pouco, uma porção de cada vez. Ou então, quando eu vou no culto, eu recebi um pouco, no próximo culto eu vou receber mais. Só que ele não é dado por medida. Quando você tem ele completamente. Então, é um pensamento equivocado que muitas vezes acaba a gente tendo, que a gente fica recebendo de pouquinho, ou então que Deus dá mais o Espírito Santo para uns do que para outros, quando não. Abram em Gálatas 5:16, 17. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Em Gálatas 5:16 diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então, é preciso você saber viver uma vida no Espírito, para que você não seja influenciado pelas coisas da carne, que você esteja com seu espírito forte, que você esteja cheio do Espírito para não se deixar influenciar pelas coisas da carne, porque elas são coisas contraditórias. E para cumprir o propósito de Deus, nós temos que andar no Espírito. Abram em Gálatas 5:16. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Não, em Atos, perdão, Atos 7. Em Atos 7 vai dizer, quando, na pregação de Estevão, quando ele confronta os seus ouvintes, ele diz, por que rejeitais o Espírito? Podemos perceber aí que o Espírito não é o Espírito Santo não é uma coisa imposta. Ele pode ser rejeitado, mas também ele pode ser aceito. E ele quer que nós desejemos eles para ele nos guiar. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, quando a gente tem consciência da presença dele, a gente não limita ele aos nossos sentimentos. Muitas vezes a gente pensa, mas eu não estou sentindo o Espírito Santo, mas eu não estou chorando, eu não estou arrepiando. Mas quando a gente limita ele a um sentimento, a gente está dizendo que ele é uma sensação e não uma pessoa. Quando eu tenho consciência que ele é uma pessoa, eu quero comungar com ele, eu quero ter comunhão com ele, eu quero ter uma vida, eu quero conversar, me importar com ele. Ele tem sentimentos, então ele pode ter ciúmes, ele pode ficar triste. Então a gente tem que ter zelo e amor pelo Espírito Santo. Em Tiago, abram em Tiago 4:5. Aleluia. Glória a Deus. Em Tiago 4:5 diz:
Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Então, Ele tem ciúmes da gente. Ele não gosta de ver a gente entender para alguma coisa da nossa carne, porque Ele quer ter a gente perto. E nós podemos provocar várias reações no Espírito Santo, alegria, ciúme, a tristeza. Mas a pior coisa, dentre elas, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Abra em Mateus 12, 31. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Glória a Deus. Diz assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Ou seja, é algo tão sério, blasfemar contra o Espírito, que não é um pecado que não é perdoado. E também temos que estar atento para não apagar o Espírito Santo, para não deixar a gente se esfriar em relação a ele. Abra em Tessalonicenses 5,19. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que diz: não apagueis o Espírito Santo. Então, temos que estar atentos para estar sempre junto a Ele.